que vai ministrar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, meu Deus. Fala através, Senhor, da vida deles, Senhor. E aquilo, meu Pai, que ele já meditou no seu coração, que ele já colocou, Senhor, na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, usa ele essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado. Meu Deus, que diz a tua palavra assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Amém? Receba o homem de Deus com a salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. Me cumprimento, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos estão felizes com Jesus nessa noite, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos cada vez mais se aproximando perto do fim. Amém? Qualquer hora Jesus volta para buscar a sua noiva. E como é que está aí o meu e o teu coração aí? Como é que nós estamos perante a Deus? Será que nós estamos preparados? Glória a Deus. Então que nós viemos nos preparar, vigiar cada vez mais, para que quando Jesus voltar, nós possamos subir com ele para a glória. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Lucas 10, 38. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Lucas 10, 38. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Lucas 10, 38. Todo mundo se encontrou? Glória a Deus. Quem não encontrou, irmãos, creio eu que está aqui no telão. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite fala assim: ao meu e ao seu coração. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Possa se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho aqui nessa passagem, nessa mensagem, a qual o Senhor Deus ele tem colocado no meu coração. Eu tenho meditado nela, e eu vou pedindo a Deus para me dar uma direção nessa passagem. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu creio que ele vai falar nessa noite comigo e com você. Amém, irmãos? Nós vamos falar aqui de duas irmãs, a qual essas duas irmãs também tinham um irmão chamado Lázaro. E no livro de João 11, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele pega e ressuscita aquele homem, a qual estava morto. A Bíblia vai nos relatar e vai nos dizer: há 4 dias estava já na sepultura. E Jesus Cristo, ele amava muito essa família, a qual nós vamos meditar. Ele amava muito essas três personagens que nós vamos meditar um pouco nessa noite, a qual a Bíblia vai dizer que, ao ele saber que Lázaro, seu amigo, estava morto, a Bíblia vai dizer que ele chorou. 11:35, se eu não me engano. Então aqui nós possamos ver, irmãos, que Jesus olha para sua irmã e diz: aonde o colocaram? E a própria irmã dele diz: vem, Senhor, mesmo você e vem. Então Jesus, ele vai de encontro ali àquela sepultura, e ele olha para aquela e diz: tirais a pedra. Glória a Deus, aleluia. E ele pega e diz: tirais a pedra. E ele clama com alta voz: Lázaro, sai para fora. E quando as pessoas olham para dentro daquele sepulcro e vê um homem saindo, todo envolto no lençol, meio com dificuldade de andar, ele vai saindo para fora do sepulcro. E Jesus olha para ele e diz: tirai-o, desatai-o e deixai-o ir, em nome de Jesus. O que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e está dizendo para você nessa noite? Que ainda que morra, viverá.
Então nós temos que crer, nós temos que acreditar no Deus que nós confiamos. Muitas vezes aos olhos humanos possa ser impossível, mas para Deus nada é impossível naquele que crê, naquele que confia, naquele que acredita nos propósitos, naquele que confia no Deus que serve. Ele já havia 4 dias que estava lá sepultado. E Jesus Cristo vai dizer, e a Bíblia vai nos dizer que ele ainda demora 2 dias para chegar até ele. E quando chega lá já faz 4 dias. A Bíblia vai dizer que da onde Jesus Cristo estava até aonde Lázaro estava, era cerca de 3 quilômetros de distância. E ele vai ao encontro e ali acontece aquele milagre de ressuscitar Lázaro. E foi o último milagre que Jesus Cristo fez antes dele ser crucificado. É por isso que eu não posso dizer que muitas vezes, até eu já disse aqui, que Pedro, pela sombra dele, aonde Pedro passava, os enfermos eram curados. E muitas vezes nós até costumamos dizer que Jesus Cristo não fez esse feito. Mas aí eu deixo um ponto de interrogação. Por quê? Porque nós não possamos dizer que Jesus Cristo também não operou esse milagre. Porque esses sinais que estão na Bíblia é só para que eu e você creia. Então eu não posso dizer, também eu não posso afirmar que Jesus Cristo também não curava aonde ele passava e a sombra dele passava. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele pode tudo. Então nós vimos aqui, irmãos, que ali foi um grande milagre que Jesus Cristo fez antes dele ser crucificado, antes dele ser levado para o Gólgota e ali ser morto. Mas eu quero voltar aqui para o texto e eu quero mostrar para mim e para você nessa noite que muitas vezes eu e você, dentro da nossa casa, junto com a nossa família, será que nós estamos chamando a atenção de Jesus Cristo para dentro do nosso lar? A própria Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi ter de encontro com aquelas 2 mulheres, a qual estava ali dentro da sua casa. E o que vai nos chamar a atenção nessa noite é que uma assentou-se aos pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque aonde Jesus Cristo chegava, ele sempre falava da sua palavra. Ele sempre pregava o evangelho. Ele sempre falava do seu Pai, do Criador dos céus e da terra. E ali nós vimos que essa mulher, Maria, ela se assentou-se aos pés de Jesus Cristo para aprender através do Mestre, dentro da sua casa. E hoje nós temos chamado, filho, Jesus Cristo para dentro do nosso lar. Ou nós temos feito do nosso lar, muitas vezes, uma casa de contenda, muitas vezes uma casa de bagunça, muitas vezes uma casa aonde nós saímos da igreja e quando nós chegamos para dentro do nosso lar, as coisas começam a mudar totalmente. O ambiente começa já a ser outro. Aqui é para nós meditar nessa noite. O que é que está convivendo dentro dos nossos lares? É a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus que eu e você estamos atraindo para dentro do nosso lar, ou é a presença, infelizmente, da qual aquela nós não possamos muitas vezes deixar isso acontecer, que é a presença do mal para dentro do nosso lar. E como é que eu atraio isso para dentro do meu lar? É quando eu saio do culto, um culto abençoado, um culto avivado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu chego na minha casa, eu começo a discutir, eu começo a brigar, eu começo ali a gritar, eu começo ali a fazer coisas a qual o Espírito Santo de Deus não se agrada. Aí nós possamos ver que todo aquele que ele recebeu dentro da igreja vai começar a se distanciar. Aí vai ficar o quê? Uma casa vazia. Nós temos atraído o Espírito Santo de Deus para dentro de nossos lares. Porque nós vimos aqui que Jesus Cristo foi ter de encontro com essas 2 mulheres, de encontro a essas 2 irmãs. Será que Jesus Cristo está tendo o prazer de vir de encontro à minha vida e vir de encontro à tua vida, filho? Será que Jesus Cristo está tendo prazer? O Espírito Santo de Deus está tendo prazer de todas as noites a qual você dobrar os joelhos, ele vir te visitar, ele vir te consolar. Ou muitas vezes nós colocamos o nosso joelho no chão e oramos, infelizmente, e não acontece nada, não sentimos nada.
Se nós não tiver, filho, sentindo nada, é porque, infelizmente, o que nós está atraindo para perto de nós, o que nós está atraindo para dentro de nossos lares, não é a presença do Espírito Santo de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós vimos aqui que aquela mulher, Maria, ela se assentou, ela teve o desejo, o prazer de assentar-se aos pés de Jesus Cristo, de poder aprender da palavra de Deus. Será que nós tendo esse desejo em nosso coração de podermos aprender da palavra de Deus, de podermos aprender do Evangelho do Senhor, até mesmo dentro dos nossos lares? Ou nós só abrimos a Bíblia quando chegamos na igreja? Ou nós só oramos, lembramos de orar quando estamos na casa do Senhor? Você tem olhado pelo seu cônjuge? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua família quando você está dentro do seu quarto ali em secreto? Você tem praticado essa oração constantemente? Ou seja, você tem dentro do seu lar, tem chegado e tem chamado, atraído a atenção de Jesus Cristo para a tua vida e colocado o seu joelho no chão e falado assim: Pai, agora eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Aleluia. Esse é um grande ensinamento que nós possamos ver aqui nessa noite. E nós possamos ver que Maria, ela teve esse desejo no primeiro momento de sentar-se, de ouvir a palavra de Deus. Mas porém tinha a outra irmã, Marta, a qual viu que Jesus Cristo chegou. Ela começou-se a fazer uma atitude que muitas vezes para mim e para você, muitas vezes não foi a mais necessária naquele momento. Porque nós vamos ver aqui embaixo que Jesus deu uma grande resposta para Marta. Mas aqui também nessa palavra nós possamos trazer um grande ensinamento através de Marta também. Nós vimos que Maria desejou-se, primeiro momento, ouvisse o Evangelho de Deus, ouvisse a palavra de Deus. Por quê? Porque quem estava na casa dela era o Criador. Quem estava na casa dela era o dono do ouro e da prata. Ela se assentou-se a ouvir o Evangelho. Pois Marta começou-se, quando viu Jesus chegar, ela começou-se a ficar-se o quê? Preocupada. Muitas vezes para servir Jesus bem, para fazer algo para que possa servir Jesus Cristo bem. E aí é onde muitas vezes nós queremos criticar a atitude de Marta. Mas isso nos traz um grande ensinamento, que muitas vezes, irmãos, eu e você não temos esse cuidado de quê? De receber Jesus Cristo na nossa vida, de receber a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós não temos esse cuidado. Nós vimos aqui que Marta, ela ficou se distraída, ela ficou correndo para um lado, ela corria na panela, ela corria ali, fazia um suco, ela corria ali, limpava a casa, preocupada por servir bem o nosso mestre. E você tem tido essa preocupação de chegar na casa de Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, eu sei que meu filho é falho, eu sei que a minha filha é falho, eu sei que a minha esposa, o meu esposo, eles são falhos. Mas nós estamos aqui e agora nós queremos que o Senhor Jesus Cristo venha sobre nós e começa a limpar, começa a tirar tudo de mim, para que eu possa receber a tua presença, para que eu possa receber o teu Evangelho. E aqui nós vimos que ela preocupada. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e aproximou-se e disse: Não te importas que minha irmã deixe servir só. Essa é uma preocupação, infelizmente, que eu e você não estamos tendo hoje. É uma preocupação de limpar a nossa casa física não, a nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual. Nós estamos tendo, filho, essa preocupação de limparmos a nossa casa espiritual, de nos alimentarmos da palavra de Deus, de nos alimentarmos do Evangelho do Senhor. Nós temos essa preocupação de estar lá na nossa casa, de lermos a Bíblia, de orarmos constantemente dentro do nosso lar. Eu e você estamos tendo essa preocupação, filho. Essa é uma preocupação que, infelizmente, está acabando nas igrejas hoje.
É a preocupação de sentir o Espírito Santo de Deus. É a preocupação de sentir a graça do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós vimos para o culto e saímos da mesma forma, da mesma maneira. Muitas vezes nós vimos a nossa família sendo destruída, nós vimos o nosso lar sendo abalado por Satanás, e muitas vezes nós não temos a preocupação de correr aonde nós sabemos que vai resolver o nosso problema, a nossa dificuldade. Nós não estamos tendo mais essa preocupação. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus fala para mim e fala para você nessa noite. Eu e você, nós temos que ter mais preocupação de sentir a graça de Deus nesses últimos tempos. Eu e você temos que ter a preocupação de sentir a presença de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que ter essa preocupação dentro do nosso lar. Para que a nossa família também sinta aquilo que eu e você estamos sentindo, nós temos que ter essa preocupação. Isso nos deixa dois ensinamentos. Um de estarmos atentos para que nós possamos ter sede, desejo de ouvirmos a palavra de Deus, e outra de receber bem o nosso Mestre. De colocar a melhor roupa para vir para o culto. Aleluia. De nós pegarmos e tirarmos aquilo que nós sabemos que não está agradando a Deus. É uma contenda dentro do lar. Nós temos que começar a tirar, nós temos que começar a moldar aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. Para quê? Para que Deus possa entrar na nossa casa, para que Deus possa fazer morada dentro da nossa casa. Aleluia. E ela teve essa preocupação. Eu e você, ela teve essa preocupação de quê? De receber bem o Mestre. E nós estamos tendo essa preocupação, filho. E nós estamos tendo essa preocupação de sabermos que qualquer hora os céus vai se abrir, a trombeta vai soar, e o Espírito Santo de Deus vai vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja, até os ares, para de lá nós possamos ter um encontro real com Jesus Cristo. Nós estamos tendo essa preocupação, nós estamos tendo essa sede de buscar o Espírito Santo de Deus, até mesmo dentro dos nossos lares, ou dentro do meu lar, ou dentro do teu lar só tem xingamento, ou dentro do meu lar, dentro do seu lar só tem discórdia, só tem briga. Aleluia. Nós não possamos deixar isso acontecer, filhinho. Muitas vezes nós vivemos de aparência. Nós queremos nos aparecer para a sociedade, para o mundo, para as pessoas aqui dentro. Mas quando nós chegamos em casa, infelizmente, é totalmente diferente. Nós chegamos em casa, infelizmente, é totalmente diferente. Não tem a preocupação com a palavra de Deus, o cuidado com a palavra de Deus, e não tem também a preocupação de se arrumar, de se preparar a sua casa espiritual para receber Jesus Cristo. Mas eu creio que nessa noite, o Espírito Santo de Deus está mudando corações aqui nessa noite. Muitas vezes andava sofrendo, muitas vezes andava abatido, muitas vezes andava até machucado infelizmente, por pessoas dentro da sua casa, dentro do seu lar, que estão machucando. Mas que nessa noite, o Espírito Santo de Deus possa falar comigo e com você nessa noite, e dizer que a preocupação, o cuidado de ouvirmos o Espírito Santo de Deus, e o cuidado de preparar bem a casa, preparar bem o ambiente, nós temos a certeza que Jesus Cristo vai vir e ali vai fazer morada. É muito interessante, porque muitas vezes as pessoas vêm de longe, um parente de longe, distante, diz que vai ir até a sua casa. Você se preocupa de arrumar a sua casa. Essa tinta está muito feia, vamos colocar outra. Vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Você se preocupa quando um familiar seu está vindo para dentro da sua casa. E por que nós nos preocupamos de receber a presença do Espírito Santo? Por que nós nos preocupamos de orar pela nossa família, pela nossa casa? Por que nos preocupamos de pegar e chamar a nossa família para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Por que nós nos preocupamos com isso?
Nós queremos muitas vezes agradar o homem e muitas vezes deixar Jesus Cristo de lado. Nós vimos aqui que as duas atitudes dessas mulheres foram boas. Mas aqui Jesus mais abaixo vai dizer: e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Aqui, irmãos, ele não estava criticando a Marta, não, muito pelo contrário. Ele não estava dizendo para Marta: não, Marta, não precisa arrumar a casa, não precisa fazer a comida, não. Ele estava somente dizendo aqui: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Então aqui nós temos que pegar isso de exemplo para nós, que muitas vezes eu e você temos a preocupação de estar dentro da casa de Deus, mas dentro do nosso lar, infelizmente, é uma bagunça. Dentro do nosso lar, infelizmente, é uma bagunça. Tem casa de pessoas, irmãos, que infelizmente nem para entrar dá, porque o cheiro é muito grande. Me desculpa falar isso, mas é. E nós sabemos que, infelizmente, a sujeira, a imundícia, ela não provém de Deus. Ela provém do próprio Satanás. Então aqui Jesus Cristo queria mostrar para ela que ela estava limpando, ela estava cuidando dos seus afazeres ali para a preocupação de receber bem a Jesus. Muito legal, bacana, mas uma só era necessário e Maria escolheu a boa parte. Ou seja, nós temos que ter essas duas preocupações dentro de nós, de preparar a casa, preparar o ambiente, não somente a casa material, mas também a casa espiritual. Cuida, filho. Cuida da sua casa. Tenha o prazer, mulheres, de fazer as coisas para o seu marido. Tenha o prazer, mulheres, de limpar a casa para o seu esposo. E maridos, tenha também o prazer de sempre estar orando pelas suas esposas. Sempre estar apresentando as suas esposas perante a Deus. Tenha esse prazer, aleluia. Porque Deus, Ele ama aquelas pessoas que têm um cuidado, tanto de sentir a presença do Espírito Santo, até mesmo tanto para cuidar da sua casa material. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, aprende a cuidar. Tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, aprende a zelar. Foi um carro? Cuide. Foi uma moto? Cuide. Foi uma esposa? Cuide. Foi um marido? Cuide. Porque eu tenho certeza que quando você está se preocupando em cuidar do seu cônjuge, Deus, Ele está cuidando dos dois, está abençoando os dois, em nome de Jesus Cristo. E isso nos deixa um grande ensinamento, mas uma só é necessária. Depois disso tudo, o mais necessário aqui que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Porque um casamento que não tem oração, um casamento, uma família que não tem o cuidado, não tem o zelo com a palavra de Deus, infelizmente, meu querido, vai viver um lar somente de destruição. E nessa noite, eu e você possamos pegar isso como um grande aprendizado para mim e para você. Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo, quando Ele chegar dentro da sua casa, Ele vai olhar, olha, Ele está cuidando, Ele está zelando pela sua casa material. E também está cuidando da sua casa espiritual. Ele vai colocar as suas mãos e vai abençoar a tua vida. Ele vai colocar as suas mãos e vai abençoar a tua casa. Ele vai colocar as suas mãos e vai abençoar a sua parentela. Por quê? Porque eu e você estamos tendo o prazer de zelar da palavra de Deus. Nós estamos tendo o prazer de zelar da nossa casa. Nós estamos tendo o prazer de zelar da nossa família. Então aprenda a zelar da sua casa. Aprenda a zelar do Espírito Santo de Deus, a qual Ele colocou de mim e em você. Ah, mas eu não falo em línguas estranhas. Eu não falo em línguas estranhas. Não se preocupa com isso não, irmãos. Porque você tem o Espírito Santo. Quando você se batiza nas águas, quando você se levanta, você sai daquelas águas, foi o mesmo que aconteceu lá em Mateus 4, 1 em diante. Mateus 3, se eu não me engano. O Espírito Santo de Deus vai espousar
sobre a sua vida. Você vai receber a porção do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento, a partir do passo que você vai buscando, que você vai se entregando, o Espírito Santo de Deus vai te enchendo cada vez mais. Então não se preocupa, eu não falo em línguas estranhas, então eu não tenho o Espírito Santo. Não deixa Satanás colocar isso dentro do teu coração, porque isso é mentira de Satanás. Porque quando você se entrega para Jesus Cristo, quando você sai do batismo das águas, você já recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então toma posse nessa noite, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Então cuide, zele, não deixa Satanás querer destruir aquilo que Deus levantou. Não deixa Satanás destruir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Cuide, zele, porque eu tenho certeza que Ele vai estar cuidando de você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Toma posse nessa noite, nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dê uma linda salva de palma bem forte para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aprenda a zelar. Nós temos que ter esses dois cuidados. Muitas vezes as pessoas criticam a atitude de Marta, mas ali, irmãos, eu pego como aprendizado. Eu pego como o Espírito Santo de Deus falou dentro de mim. Peraí. Ela teve a preocupação de receber bem o Mestre. Ela teve essa preocupação de receber bem o nosso Senhor